Jamais haverá uma solução para palestinos e judeus enquanto continuar existindo o regime sionista. O regime sionista tem que desaparecer, como desapareceu o regime do apartheid na África do Sul, como desapareceu o regime nazista na Alemanha, como desapareceu o regime fascista na Itália, como desapareceu o regime da ditadura militar no Brasil, como desapareceram regimes que são marcados por características de racismo, de colonialismo, de repressão, tal e qual é o Estado de Israel. Enquanto existir o regime sionista, não haverá solução. Não haverá solução com um Estado, não haverá solução com 2 Estados, não haverá solução com 4 Estados. É necessário que desapareça um regime como o sionista, que é marcado por ser um regime de apartheid, com muitas semelhanças ao regime de apartheid existente na África do Sul até o início dos anos 90. Aliás, por uma coincidência histórica, as leis do apartheid da África do Sul foram estabelecidas no mesmo ano de fundação do Estado de Israel. Naquela época não havia muitas, pelo menos comprovadamente, não havia muitas relações entre o Estado de Israel e a África do Sul, mas em seguida sim, Israel teve uma relação muito próxima à África do Sul do apartheid. Havia interesses em comum. A África do Sul comprovadamente contribuiu para que Israel pudesse desenvolver o seu projeto nuclear, a África do Sul do apartheid, e Israel contribuiu para furar o boicote mundial que sofria a África do Sul. Israel ajudou a criar caminhos comerciais para que a África do Sul pudesse burlar o boicote contra aquele regime racista. Portanto, enquanto existir o regime sionista, não haverá solução. O regime sionista hoje possui um arcabouço legal. A primeira dessas leis, às quais eu me refiro, foi aprovada em 2018, declarando que Israel é um Estado judeu, ou seja, é um Estado confessional e no qual apenas os judeus podem exercer o direito da autodeterminação. Há um conjunto de leis formuladas durante décadas que impõem, inclusive aos chamados árabes israelenses, que são cidadãos palestinos que vivem nas fronteiras israelenses pós-48, há um conjunto de leis que estabelecem discriminação, segregação aos árabes israelenses. Leis que têm a ver com o direito de nacionalidade, leis que têm a ver com os direitos matrimoniais, leis que têm a ver com os direitos de propriedade e assim por diante. Outra tem que estabelecer uma regra muito simples por toda a Palestina: um homem, uma mulher, um voto, como aconteceu na África do Sul, e o que levou ao desmonte do regime do apartheid. Ali na Palestina vivem cerca de 15 milhões de pessoas. São 7,1, 7,2 milhões de judeus, são entre árabes israelenses e palestinos nos territórios ocupados, são outros 7 milhões, 7,1 milhões de palestinos, e nós temos aí 600, 700 mil pessoas que são drusos e que são beduínos e que são de outras origens. Todas essas pessoas têm que ter os mesmos direitos civis, os mesmos direitos econômicos, os mesmos direitos sociais, os mesmos direitos religiosos. O regime sionista tem que ser desmontado, tem que ser varrido do mapa, tem que ter o mesmo fim que teve o regime do apartheid na África do Sul, o regime nazista na Alemanha ou o regime fascista na Itália. Essa é a única solução estrutural. Até que se chegue a essa solução estrutural, é possível que se encontrem soluções provisórias. Por exemplo, a constituição de um Estado palestino nos termos da Resolução 242 das Nações Unidas de 1967, que corresponde a aproximadamente 21% da Palestina histórica. Mas será uma solução provisória. Enquanto existir um regime como sionista, um regime de apartheid, de segregação, de violência colonial, não haverá uma solução sustentável e não haverá tranquilidade para os judeus do mundo, especialmente para os judeus de Israel, porque quando um Estado quando um Estado atua como uma potência colonial, o povo colonizado reage, o povo colonizado luta, e essa luta é uma luta. A luta anticolonial é tradicionalmente uma luta violenta. O lugar mais inseguro para se ser judeu no mundo é o Estado de Israel.
Você não tem mortes de judeus fora do Estado de Israel. O lugar onde você tem morte de judeu é em Israel. Por quê? Porque o regime sionista é um regime colonial.